nossas lives semanais, onde a gente devaneia, onde a gente vai ali tentando rever as coisas comuns da vida de uma outra perspectiva. E as nossas lives, elas, né, para quem está chegando aqui, né, pela primeira vez, as nossas lives, elas sempre acontecem às quartas-feiras, ela sempre vai estar gravada aqui no Instagram do Freud Estupefato. E boa noite para a Flá Regina que está chegando agora, o pessoal que está chegando agora também. Boa noite para Martim Sana, que está chegando aqui também. E vou dar boa noite para o pessoal que estiver entrando agora, mas também para comentar sobre as nossas lives, né? É um momento em que a gente proporciona uma reflexão diferente sobre alguns temas. Boa noite para Fernanda Pamplona, que está chegando aqui. Boa noite aqui a pessoal que está chegando aqui, primeira live, o JK Torres, que está chegando aqui, falando que é a primeira live que está nos acompanhando. Seja bem-vindo. E aqui os devaneios, né? A gente tem a proposta, então, proporciona uma reflexão diferente sobre alguns temas. Boa noite para Camila, Fernanda Alvin, que está chegando aqui também, que está chegando aqui. É de refletir sobre alguns temas, né? Aqui, primeira live, é o JK Torres, que está chegando de olhar aqui, falando de uma outra perspectiva. Seja bem-vindo. E aqui os devaneios, né? A gente tem a proposta. As primeiras lives que nós fizemos foi sobre a necessidade de olharmos ali para uma linguagem mais mítica, de refletir sobre inclusive da possibilidade de percebermos ali, né, como alguns personagens eles nos atravessam. Boa noite para quem está chegando aqui, para o Sarra Soares, que está chegando aqui. Boa noite. E agora no sentido assim mais físico, né, mas do local, quem tiver um dia disponibilidade, querer conhecer o nosso espaço, o espaço onde acontecem as lives ao vivo é aqui no SEI, é o Espaço Cultural de Campinas, no Café Dialógico. Estamos localizados aqui na rua Doutor Quirino, 1856, aqui no centro de Campinas. Quem quiser aqui tomar um café, um chá, e também nos acompanhar ao vivo aqui presencialmente. E vamos hoje falar um pouquinho, né, sobre os nossos temas, né, o que vai aqui nos atravessando de lives por lives, né? Aqui a Flá Regina está perguntando sobre o curso. Não é um curso, Flá Regina. Eu anunciei na live passada, né, ela está comentando da live passada, que ainda, né, estou para lançar um grupo de estudos breve, na verdade, é um mini grupo de estudos sobre o tema paranoia. E aí o livro referência para estudarmos, né, quem quiser ali participar, quem quiser ali estar referenciando em relação a esse tema, nós vamos utilizar o livro do James Hillman, que tem esse título, o título Paranoia. E eu vou lançar ainda, né? Na live passada fazia sentido, né, eu falar sobre esse tema, e muito obrigado por lembrar, inclusive, Flá, por conta de provavelmente já no mês que vem eu faço a abertura das inscrições, né, para que o pessoal quiser participar. E aí vai ficar para o ano que vem da gente fazer esse estudo. Serão 4 encontros em relação a esse tema. Então, muito obrigado pela lembrança. E hoje, né, eu queria lembrar, antes de chegar no nosso tema, né, de tratar um pouco do nosso tema, que nas nossas lives a gente tem trazido a necessidade de um olhar que sonha, de um olhar que imagina de uma outra instância, de um olhar que percebe que as coisas que estão dadas, que vêm dadas para nós, até mesmo no sentido físico, não é só isso. Leva para um outro lugar, né? Ela conversa com uma outra instância. Então, mediante a essa concepção, né, a esse tipo de olhar,
nós hoje eu trouxe um livro, né? Nós hoje vamos falar sobre dois temas aqui, né, juntos, que eles aparecem aqui num livro que eu estou fazendo as minhas anotações, que eu estou lendo, que é o livro do Oscar Wilde, o De Profundis, esse daqui. E há uma parte desse livro bem interessante. Eu já vou pontuar algumas coisas, já vou fazer uma leitura em relação ao nosso tema, mas o Wilde aqui, nesse livro, né, é bom sempre lembrar que ele está numa outra perspectiva de vida, né? Esse livro é uma epístola, é uma carta que ele escreve na prisão. Ele escreve para um amante dele, né, o Bozi, ou Bozi, né, tanto faz a pronúncia. E nesse momento, né, enquanto ele escreve, enquanto ele vai vivenciando esse momento duríssimo da vida dele ali, onde ele é preso, onde ele perde a grande maioria dos bens dele, ele vai ficando pobre, né, financeiramente falando, ele vai escrevendo e a maravilha desse livro é que quando ele escreve, ele vai se aprofundando no própria, na própria vida dele, no próprio movimento. E há duas coisas aqui que ele pontua de uma maneira brilhante. Então, eu queria trazer a psicologia que está neste livro. Não é um livro de psicologia, mas ele pode ser lido como um livro de psicologia também. Ele nos oferece esse tipo de leitura. E é uma leitura fantástica, uma leitura belíssima. Pode ser lido como um romance, pode ser lido como um atributo histórico da vida do Wilde. Tem diversas leituras possíveis aqui, mas a que nos interessa e a que a gente vai tentar focar hoje é a leitura psicológica que o livro nos traz, e especificamente duas partes que eu separei para a gente conversar hoje. Então, os dois temas que eu trouxe para hoje nós conversarmos é sobre viver o momento e autorrealização. Então, a nossa temática, aquilo que vai nos guiar hoje, está envolto desses dois temas. Sobre a autorrealização e sobre viver o momento, né? Que isso, inclusive, eu não sei se está tão na moda hoje, mas ainda está em uma certa instância também, mas há uma época atrás isso estava muito mais vigente, assim, estava até produto comercial e tudo mais. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Bem, antes da gente chegar no nosso tema, falar só mais um pouquinho sobre o livro, o Wilde na prisão, quando ele escreve, ele está interessado ali, e isso o próprio livro nos mostra, né? Quando a gente vai se debruçando em relação às imagens que o autor nos traz, é de que uma vida sem profundidade, uma vida que não se aprofunda, é uma vida perdida. Ele é radical em relação a essa visão. O Wilde traz essa visão ali em diversos momentos do De Profundis. E ele vai ali se colocando como o sujeito a falar sobre isso, e tem ali os seus motivos, tem as suas motivações para ele entender isso. Ele está olhando a vida de um outro prisma, de um outro patamar. Então, esse é um ponto. Aqui é um ponto que eu vou começar por ele. Deixa eu ver se eu consigo achá-lo. Que é o do viver. Aqui, ó. Esse ponto aqui. Vou deixar aqui ele marcado. Mas antes de fazer a leitura, vou falar primeiro do nosso primeiro tema ali, sobre viver o momento. Mais socialmente falando, né, de uma maneira mais abrangentemente falando, há uma narrativa de que viver o momento, e isso é vendível até, isso é um produto ali que
virou um produto, na verdade, que viver o momento, né, que aí tem até o tal do Carpe Diem, que é colocado de uma outra forma, não é, não é tanto assim o que o Carpe Diem fala, mas o que é passado a respeito do viver o momento ali é como se viver o momento fosse aproveitar as coisas ao máximo possível, imaginando que se não aproveitar ao máximo possível, as coisas se vão e haveria um arrependimento em relação a isso. Essa é a narrativa mais comum, tá? Tem mais coisas sobre isso. Mas esse é um ponto. Porque esse tipo de olhar sobre viver o momento é um tipo de olhar que nele não está preocupado com o momento. Ele está preocupado com o ego, no caso. Em que sentido? Ele está preocupado de que o ego tenha prazer, ele usufrua desse prazer e ele se sobressaia em relação à sua vivência, que ele vença. Tem um discurso por detrás dessa coisa de viver o momento, que é passada mais coletivamente, que se você não fizer isso, você é um perdedor. Você é uma pessoa que está perdendo vida, perdendo tempo, perdendo experiências e por aí vai. E o Wilde ele vai trazer a coisa para um outro lugar, para um outro patamar. Para um patamar que nos interessa um pouco mais nesse sentido. Que é o patamar da alma. Inclusive, ele usa, se eu não me engano, sim, né? Deixa eu ver se ele usa diretamente esse termo aqui. Ele não, acho que diretamente, não sei se ele fala, não estou conseguindo achar, mas ele faz uma referência, sim. Até a própria forma dele do discurso dele vai para um outro lugar. Então, esse é o primeiro ponto, para depois a gente vai falar a respeito da autorrealização. Então, só um pequeno parênteses, né? Quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum comentário, alguma sugestão, qualquer coisa do tipo, fique à vontade de colocar aqui no campo de comentários ou nessa interrogaçãozinha aqui, um balãozinho aqui, que aí, conforme a live vai acontecendo, eu vou lendo ali o que vocês forem mandando, pessoal. Então tá, vamos começar aqui. E também uma outra coisa, para a gente ser introduzido aqui à temática do livro. O Wilde, para falar sobre esses dois temas, e é um momento deste livro aqui que ele usa a figura de Cristo como uma metáfora, né? Ele pega ali a vida de Cristo, a figura de Cristo como uma metáfora, para perceber a vida de um outro ângulo. O que esse cara tem de tão importante ali, né? O que esse personagem religioso tem de tão importante? Ele olha ali para a imagem de Cristo e fala sobre essa imagem e também sobre si. Isso é interessante, ele não se separa. Ele coloca-se ali, percebendo como isso conversa com a vida dele. Como a imagem de Cristo conversa com a vida dele. Então, aqui, o trecho que eu estou lendo, para quem quiser, o livro que eu tenho na minha mão é da editora Tordesilhas, a versão que eu tenho. Esse de capa vinho aqui, né? Um vermelho mais vinho. E é da página 136 até a 137. O Wilde nos diz o seguinte: Cristo zombou dos sepulcros caiados, de respeitabilidade, e fixou essa expressão para sempre. Ele tratou o sucesso mundano como uma coisa a ser absolutamente desprezada. Não via nele nada demais. Via a riqueza como um fardo para o homem. Não queria nem ouvir falar da vida sendo sacrificada para um sistema de pensamento ou de conduta moral. Observou que formalidades e cerimônias eram feitas para o homem, não o homem para formalidades e cerimônias.
Ele tomava o sabatismo como o tipo de coisa que deveria ser desprezada. A filantropia vazia, a caridade pública ostentosa, o tedioso formalismo tão caro à cabeça da classe média, tudo isso ele expôs com desdém completo e infatigável. Para nós, o que chamamos de ortodoxia é meramente uma aquiescência estúpida e simplista. Mas para eles, e nas mãos deles, aqui do pessoal da classe média, né? Ele está comentando, era uma tirania terrível e paralisante. Cristo acabou com isso. Ele mostrou que só o Espírito tem valor. Extraía um intenso prazer de lhes mostrar que, embora estivessem sempre lendo a lei e os profetas, não faziam, na verdade, a menor ideia do que significavam. Em lugar de dividir cada dia isolado na rotina fixa de deveres prescritos, como se fosse o dízimo da hortelã e da arruda, ele pregava a enorme importância de viver completamente para o momento. É que a gente entra no nosso tema. E vou ler só mais um trechinho antes de fazer um comentário aqui. Esse pequeno trechinho aqui que ele vai dar uma aprofundada em relação a esse viver o momento aqui. Aqueles que ele salvou de seus pecados são salvos simplesmente pelos belos momentos da vida. Olha que interessante isso. É que o White está dizendo que, falando de uma forma até radical, pensando ali até na própria mítica da Bíblia, o White está trazendo uma outra perspectiva, que é da perspectiva comum que nós usualmente temos, que é nos passada. Está dizendo que não foi Cristo que salvou alguém. Ele está dizendo, de uma outra instância, que a pessoa, por ver beleza na vida de Cristo, salva a sua própria vida. Claro, não num sentido ali autossuficiente, não nesse sentido, mas de perceber que os seus momentos de vida, até os mais críticos, têm beleza. E isso é trazido. E aqui ele continua trazendo isso da seguinte maneira. Maria Madalena, quando vê Cristo, quebra o rico vaso de alabastro que um de seus 7 amantes lhe dera e entorna as olorosas especiarias sobre seus pés sujos e cansados. E graças a esse momento único, reside para sempre com Ruth e Beatriz nas tranças da alva rosa do paraíso. Tudo o que Cristo nos diz a título de uma pequena advertência é que todo momento deve ser belo, que a alma deve sempre estar preparada para a chegada do noivo, sempre à espera da voz do enamorado. Essa parte nos interessa. Porque aqui ele está dizendo o que é viver esse momento. Viver um momento aqui não tem a ver com usufruir de prazeres no sentido de o que eu quero isso e eu vou fazer aquilo a qualquer custo, de qualquer maneira, a qualquer forma. E aí eu estou aproveitando o momento. Aqui ele está dizendo que viver o momento é perceber que aquilo que eu estou passando, de alguma maneira, de alguma instância, tem uma beleza. Traz uma beleza. Se eu estiver preocupado em corrigir, ou melhor, corrigir não. Se eu estiver preocupado em... não é só resolver. Em explicar... Se eu estiver preocupado em esquecer aquilo que aconteceu, essa eu acho uma ótima palavra. Se eu estiver preocupado em esquecer aquilo de alguma maneira, que isso não deveria ter acontecido de nenhuma forma, eu não estou perdendo o momento de vida. Eu estou perdendo a minha vida nesse momento. É diferente. Estou perdendo a minha vida neste momento. Neste momento, eu não permito com que ele reflita em mim.
Então, aqui eu fiz uma pequena anotação pessoal minha sobre esse viver o momento. Alguém se tiver uma dúvida, né, fique à vontade. Que viver para o momento é ver o que está acontecendo, mais do que se isso deveria estar acontecendo ou não. É esta parte. Viver para o que está acontecendo é diferente, né? Viver o momento ali é realmente estar naquele momento, ver que aquele espaço de tempo, aquele clima, né? Um tempo não só cronológico, mas um tempo também climático. Ele traz uma autonomia sobre ele mesmo. Ele traz uma vontade sobre ele mesmo. Eu quero fazer assim. Eu quero estar junto com você assim e não assado. E quando isso me atravessa e eu percebo que há uma vida acontecendo, animada, acontecendo nas coisas ao meu redor, isso é um movimento de transformação. O que está sendo transformado? A relação. A maneira como eu me relaciono. Inclusive, um pequeno parênteses, né, e não tem tanto a ver com o livro do Oscar Wilde, mas os gregos eles entenderam isso. O Hesíodo, Ovídio, eles, eles escreveram, né, diversos mitos, né? Não só eles, né? Tem Sófocles e tudo mais. Eles foram percebendo que a partir do momento em que um personagem nenhum personagem mítico se relaciona sozinho, ele não está sozinho, não aparece sozinho. E começa por aí. Então, esses personagens, em relação com determinadas figuras, ou que tal personagem dá base para um outro aparecer, também ou seja, essa relação é uma relação muito íntima, um dá base para o outro aparecer de determinada forma assim, eles perceberam que, a partir do momento em que eu estou vivendo com este personagem, eu me transformo assim. Então, nós temos a transformação de, por exemplo, Narciso em flor. Antes ele era um jovem belo. Nós temos Cipariço, que se transforma numa árvore, que é o cipestre. Nós temos Filemão e Balsa, que também se transformam em árvore. Né? Eles não morrem, eles se transformam em árvore, eles vão se transmutando em árvore. É uma imagem belíssima, inclusive. Então, tem o Lícano, que ele se transforma em lobo. Então, a maneira como eu me relaciono com determinada força também, né? Porque vários desses mitos ali têm deuses. Alguns não aparecem tanto, tal, mas esses que eu citei têm. Do Eco Narciso também tem um pouco, sim. Mas tem os Zeus e a Hera. Mas não só com as forças, mas também com outros personagens de uma mídia. Um herói, uma esquia, uma Eidolá, que são as sombras. Então, cada personagem que eu me relaciono, e a minha maneira e a atitude com a qual eu me relaciono é, é fundamental. É diferente de determinante. Também tem um pouco, mas é mais fundamental no sentido de, se eu for com determinada atitude, me relacionando com esta imagem, acontece isso. Se eu for com uma atitude outra, acontece aquilo. Com a mesma força, muitas vezes, né? Então, isso é interessante, porque viver o momento é isso. É perceber a minha atitude, a atitude daquela figura em relação a mim, porque muitas vezes a atitude dela está refletindo sobre mim, para mim de alguma forma. E isso nos traz também agora a nossa outra parte em relação à nossa discussão aqui, que é a autorrealização, né? Deixa eu só abrir onde que está aqui, onde eu guardei aqui. Aqui, tá? Começa aqui e termina onde? Aqui, tá? Não, são alguns trechos que eu grifei. Então,
Essa é a primeira parte que eu gostaria de falar aqui no nosso encontro. Agora, sobre autorrealização. Por que eu trouxe também essa temática junto, sobreviver ao momento? Porque nessa perspectiva mais comum que eu trouxe aqui em relação à autorrealização, em relação ao viver o momento, ele vai direcionado a uma autorrealização. É um discurso que está preocupado com autorrealização, mas uma autorrealização no sentido de uma obtenção de prazer. Eu não gosto da palavra hedonista, né? Porque ela é meio conceitual, ela está num movimento meio conceitual, então não vou tentar usá-la muito, porque senão a gente se perde. Mas a autorrealização é como se, eu vou viver isso em prol do que eu quero. Preciso viver o que eu quero. Né? É uma supervalorização do eu. E vamos colocar ali o super, né? Porque esse super não quer dizer que o eu não tenha que ter valor, ele precisa ter o seu valor, ele precisa entender o seu valor. Mas quando ele está super, ele está destoante, ele está até mesmo sozinho, ele está numa outra camada. Ele não atinge, ele não conversa, ele não está olho a olho com aquilo que muitas vezes está tentando conversar com ele de uma outra instância ou de um outro nível. E o Wilde, né, sobre se viver esse momento. E o Wilde traz sobre isso. Então eu vou ler aqui, deixa eu ver os trechinhos que eu guardei aqui, que eles se complementam. Aqui. Vou começar aqui e aqui. Tá. Então eu vou ler dois trechos. Um trecho aqui é do primeiro parágrafo da página 138 dessa versão que eu tenho aqui do livro. E o outro trecho está na página 140 dessa versão que eu tenho do livro. Então vamos lá. O Wilde vai nos encaminhar aqui, nos dar caminho, dizendo: mas é quando lida com o pecador que Cristo se revela mais romântico, no sentido de mais real. O mundo sempre amou o santo como sendo o acesso mais próximo à perfeição de Deus. Cristo, olha que interessante isso. Cristo, por algum motivo, por algum instinto divino, dentro de si, parece ter amado o pecador como sendo o acesso mais próximo à perfeição do homem. Olha que fantástico isso. Olha como ele separa aqui algumas coisas, como ele entende ali que aqui eu acho que o que ele está dizendo sobre pecado aqui também, isso é um ponto importante aqui para não ficar num movimento muito religioso, porque a gente pode ir para esse lado, mas não é a intenção. A intenção é, de novo, extrair a psicologia que o livro nos oferece. O pecado aqui pode ser entendido como um desvio do meu destino, para onde eu tenho que ir, para onde algo ali me chamou. Ele vai entender que até isso faz com que torne-se importante e vital o meu caminho. Nesse sentido aqui eu não consigo saber quem eu sou sem eu não peco. Vou usar as palavras do Wilde para tentar construir uma ideia aqui. Eu não consigo. Se eu viver ali em prol de uma instância que diz tudo para mim o que é correto, digno ou indigno de se viver, não acontece nada no meu mundo. Eu não percebo o mundo, eu não vivo o meu mundo. Seu principal desejo não era reformar as pessoas, como também não era aliviar o sofrimento. Tornar um ladrão interessante em um homem honesto, tedioso, não era seu objetivo. Olha que perigoso isso que ele está dizendo também, né? Olha que virada que ele dá aqui. Ele está falando, olha, ele não está interessado em transformar
ladrão, sei lá, agora você vai ser um profeta, agora você vai mudar totalmente de vida. Isso não condiz. Isso não é a vida de Cristo. Isso não. Ele não estava dizendo para, por exemplo, para a prostituta, deixe de ser prostituta. Ele fala outra coisa. Vai e não peques mais, que é outra coisa. É como se ele estivesse dizendo de uma outra instância. Vai e olhe para o teu destino, olha para a tua vida. Se preocupa com ela. Não com o que os outros estão dizendo. Não com o que os outros estão te acusando. Não com as pedras que vão te tacar. Se você estiver preocupada com isso, é aí que você perde a sua vida. Ele continua. Ele teria desprezado a Prisoners Aid Society e outros movimentos modernos do tipo. A conversão de um publicano em fariseu não lhe teria parecido uma grande conquista. Mas, de uma maneira ainda não compreendida pelo mundo, ele via o pecado e o sofrimento como sendo em si coisas belas e sagradas e modos de aperfeiçoamento. Isso aqui é extremamente psicológico. Aí ele vai dizer o seguinte, aí para a gente começar a entrar no nosso tema aqui. Um homem cujo desejo é ser algo separado de si mesmo, ser um membro do parlamento, ou um merceeiro bem-sucedido, ou um advogado proeminente, ou um juiz, ou qualquer coisa igualmente tediosa, invariavelmente consegue ser o que quer. Essa é a sua punição. Aqueles que querem uma máscara têm de usar. Mas com as forças dinâmicas da vida, e aqueles em quem essas forças dinâmicas vêm a ser encarnadas, é diferente. As pessoas cujo desejo pende exclusivamente para a autorrealização nunca sabem aonde estão indo. Não podem saber. Em um sentido da palavra, é sem dúvida necessário, como disse o oráculo grego, conhecer-se a si mesmo. Essa é a primeira conquista do conhecimento. Mas reconhecer que a alma de um homem é incognoscível é a conquista suprema da sabedoria. Aqui, um pequeno parênteses, ele está fazendo uma separação, sim, entre conhecimento e sabedoria. Ele está dizendo que são lugares diferentes para onde a experiência vai. A experiência imaginal vai. Aqui, arrisco eu a dizer, isso é uma maneira, é uma leitura, né? É uma maneira de se ler esse trecho aqui. Aqui eu arrisco a dizer que ele está dizendo aqui, isso é uma leitura minha, tá? De que o conhecimento, ele é um início, ele é uma iniciação para algo que é importante em mim, mas ele não é a coisa em si. Eu saber, eu conhecer, melhor dizendo, eu conhecer alguma coisa não significa que eu sei o que é essa coisa. E alguém está perguntando, uma curiosidade, está chovendo onde está? Sim, está chovendo. Hoje está chovendo aqui. Inclusive, peguei uma chuva para vir para cá. A Tereza está perguntando. Então, sim, é interessante, né? Hoje estamos lavando, né? Hoje a chuva veio para nos trazer ali uma fertilização de ideias também. Um outro momento. Então, onde eu parei? Tá, no conhecimento. Uma curiosidade em relação a isso, na língua grega, o perfeito, né, o pretérito perfeito, se não me engano, o passado do verbo ver, né? O verbo ver, ele tinha ali como o particípio perfeito dele, que eu vejo, não é eu vi, não é eu acabei de ver.
era eu sei. Então, na língua grega, quando eu sei, a, a coisa está vendo em mim também. Aquilo que eu conheci agora faz parte da minha vida, e quando isso faz parte da minha vida, quando isso tem espaço para fazer parte da minha vida, eu sei. Isso é sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria, conhecimento no sentido de um acúmulo, né? O Bion fala sobre isso. No conhecimento no sentido de um acúmulo. A sabedoria é o espaço aonde outra visão ou outra perspectiva entra e tem importância tanto quanto a minha própria perspectiva. E eu reconheço isso. Até é interessante, o Ed fala, mas reconhecer que a alma de um homem é incognoscível, né? Então, isso é importante. É entender ali que há um espaço, se esse espaço do incognoscível é totalmente preenchível, cheio, não há espaço para a sabedoria adentrar, porque não há espaço para o inconsciente falar na linguagem dele. Isso o Bion viu bem, o Freud viu mal. O Freud viu mal, infelizmente, essa parte. Teve coisas que ele viu que são geniais, obviamente. O Freud é um gênio. Mas essa parte específica da sabedoria, o Freud ele dá uma pisada ali na casca de banana quando ele fala de transformar, o objetivo ali, transformar todo o id em ego e tudo mais. Isso é um perigo. Isso é um discurso perigoso. Inclusive o Hillman fala sobre isso, não diretamente, não dessa maneira, mas no Sonho das Trevas ele vai dizer que a narrativa de você transformar o inconsciente em consciente é perder o contato com o inconsciente. É perder contato. E perder contato com o inconsciente é eu estar preocupado com autorrealização, com a... Eu fico preocupado, a minha preocupação é em estar sendo abonado. A humildade acaba. Eu não tenho, a minha humildade acaba aí. Então a gente pode perceber, né, que várias pessoas, inclusive, que são fantásticas, que são geniais, muitas vezes não têm uma abertura para uma atitude mais humilde. E aí é aonde o inconsciente manda e desmanda, né? Dá para ver isso. Não é tão difícil ver isso, não. E aí ele complementa aqui, olha que interessante. Tem uma outra partezinha que eu vou ler aqui. O mistério final é a própria pessoa. Isso aqui, inclusive, é o que nos ensina a própria esfinge do Édipo, né? Que o senhorzito Édipo fez questão de matá-la ali. Quando houvermos pesado o sol na balança e medido a trajetória da Lua, e isso ele está falando em termos até concretos, tá? De falar, o sol pesa tanto. E mapeado os 7 céus, estrela por estrela, ainda restaremos nós mesmos. Quem pode calcular a órbita da própria alma? Olha como é rico isso aqui, como é profundo isso aqui. Quando o filho de Quixe saiu para procurar os jumentos de seu pai, ele não sabia que um homem de Deus estava à sua espera com o crisma da coroação e que sua própria alma já era a alma de um rei. Fantástico isso. Quem pode calcular a órbita da própria alma, né? Quem pode dizer onde o próprio destino vai? Como será o fim do próprio destino, né? Qual a finalidade? Interessante aqui. E aqui, né, em relação a auto, aqui tem um comentário antes de eu falar. Bebamos a isso, né? Drink to that mesmo, Victor. Muito bom. Em relação à autorrealização. Aqui, o que o Wilde nos traz em relação a essa autorrealização é de que, a partir do momento em que há uma preocupação crescente em que a minha vida dê certo
E isso a vida dê certo já em determinados termos, tá? Não é só dar certo, tem que dar certo que tem que ter tanto de bem material, tem que casar, tem que ter filho, tem várias narrativas que nos é entregue assim já logo de cara, que já nos é entregue pronta, né? Já nasce, fala, olha, isso aqui, filho, se você quiser ser pronto, você vai ser tal profissão. Ó, para você ser feliz, para você ser bem assim, você vai e, e sei lá, estude muito. Vai lá. Então, tudo nos é dado pronto. Essa curiosidade, esse interesse acaba. Esse interesse próprio, esse interesse genuíno, esse interesse sobre o único, sobre a exceção, ele não encontra. Então, esta autorrealização a qual o Wilde está nos entregando aqui é uma forma, é uma ótima forma, inclusive, de nos esquecermos de quem somos. Buscar uma autorrealização constante, impossibilitada de reflexão, impossibilitada de dar um tempo, de olha, para um pouquinho, ver o que você está fazendo. Algo que não pode parar de nenhum custo, leva a esquecermos quem somos. Leva-nos a um estado de esquecimento, de anestesia. O não parar é um estado de anestesia também. Continuar fazendo as coisas constantemente sem que nada me atinja, nada me interfere, o rumo das coisas tem que continuar assim, 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 assim. Se nada me atinge, eu estou anestesiado. E anestesiado ali, dá para a gente colocar também eu estou morto. Eu estou agindo como morto. Eu estou vivendo como alguém que não sente nada. Quem não sente nada é um morto. A imagem que nos é a imagem de um morto que está falando sobre isso. Então é forte. E aqui tem um comentário da Nanine Pompermayer. Os anseios da alma são diferentes dos anseios do ego. Geralmente sim. Na grande maioria das vezes sim. Isso, Aline, principalmente se este ego ele está muito preocupado em manter as coisas da forma como ela foi dada, na forma como ela foi estabelecida. Se ele está muito preocupado em manter sempre as coisas da forma como é estabelecida, ele perde o discurso da alma, porque o discurso da alma é metamorfose, é movimento, é ir para outras direções, é se interessar por outras direções, por um discurso que não é o meu, e um discurso que não é o meu, geralmente é sempre o discurso mítico, que é o discurso do outro, que é o discurso, ou melhor, esse discurso do outro fica meio, meio abstrato demais. É o discurso onde eu encontro algo diferente, sobre a mesma coisa. Se eu encontro algo diferente e me interesso por esse algo diferente e fico curioso com relação a esse algo diferente, ele é transformador. A transformação acontece aí, nessa atitude. Mas que tipo de transformação? Sabedoria. Nós temos vários tipos de transformação. Essa transformação em específica remete sobre a sabedoria. Né? Então, pensando ali na live passada, né, do nosso nível hercúleo nas sombras, né, no mundo das trevas, enlouquecer é uma forma de descer. Mas, se essa atitude de vencer a minha descida, que pode ser também de inúmeras maneiras como isso pode ser ali visto, como se eu consigo superar movimentos da minha vida, como por exemplo, eu não passo por depressão, eu venci
eu não... né? Quem passa por depressão são pessoas ali que são... que, sei lá, tem tanto discurso sobre isso. Tem tanto discurso, inclusive, complicado sobre isso. Mas como se aquilo ali fosse algo que tem que ser extirpado a qualquer custo. Eu condeno aquilo que em mim me leva para baixo. E se leva para baixo, pede aprofundamento. E eu não quero muito entrar nesse tema, tem um comentário da Nina que eu quero dar uma lida agora, mas não vou entrar nesse tema. Mas, para quem tiver curiosidade, tudo mais tal, há uma estrutura, uma das estruturas, né? Não é a única, mas ela é nítida, dá para ver ali aquilo acontecendo com mais nitidez. Há uma estrutura em que a pessoa não se permite, em nenhum nível, entrar em depressão, que é entrar em contato com aquilo que lhe pesa a vida, que lhe traz profundidade à vida. E é a estrutura narcísica. A estrutura narcísica, o narcisista, ele não... Para algumas coisas que são características, que são próprias da depressão, ele não passa. Não se permite passar, não tem uma abertura para isso ser passado, porque, inclusive, dependendo do próprio caso, né, se ele passa ali, fica, né, fica um pouco complicado dele lidar com aquilo. Né? Como é que eu vou lidar com isso? Mas isso é só uma curiosidade, não vou entrar em muito detalhe, não. Deixa eu ver o que a Nina colocou aqui. Uma autorrealização constante, sem reflexão, sem pausa, me leva a pensar se não estaria realizando qualquer coisa, menos algo próprio. Sim, é o que a gente está comentando aqui, Nina, que a impossibilidade de você de não poder fazer uma pausa no próprio movimento comum, no próprio movimento já estipulado, é porque algo tomou as rédeas da consciência, né? É como se você tivesse já dirigindo em algo já no automático e quem está no controle do carro já não é mais você mesmo. É aquilo que você aprendeu. Falando de uma forma bem chucra até, bem simples, bem simplista. Mas você não coloca a sua consciência mais ali. Ela já não está mais naquele controle. Inclusive, é interessante perceber, por exemplo, em sonhos, quando eu apareci ali e tal pessoa estava no volante. Sei lá, meu ex-namorado de 1900 e bolinha. Minha segunda mãe, que eu considero como segunda mãe. Minha aluna do oitava série do colégio que eu dou aula. Muitas vezes essa figura está se mostrando para você para dizer quem está no controle ali. Né? Que personagem que está no controle da sua psique, da sua vida, nesse sentido. E aí a Nina está falando. A análise pode servir como esse momento de pausa, embora não é garantia de... Elaborando aqui. A arte também possibilita isso. Sim, é o Jung, ele percebe isso, né? O Jung, a partir do momento em que ele está ali escrevendo uma carta e tem aquela... acho que ele comenta isso no Memoriações e Reflexões, onde ele está ali escrevendo e ele percebe que uma voz está dizendo, olha, o que você está fazendo é arte. Ele percebe que algo nele que ele está trazendo uma realidade outra sobre o que ele tá fazendo. Ele teve uma relutância em relação a isso, né? O Jung ele mostra ali que ele teve uma certa relutância ali na entrevista que ele fez com a Iafé, mas o movimento artístico é extremamente necessário nesse sentido. A arte, o Wilde fala aqui, quer ver, Nina? Olha só, você trouxe uma coisa interessante aqui, ó. Olha o que o Wilde fala aqui, ó.
Já que você trouxe para a roda, eu vou colocar aqui, ó. Onde começa aqui. Não é a amplitude, mas a intensidade o verdadeiro objetivo da arte moderna. Não estamos mais voltados para o tipo na arte. É com a exceção que devemos tratar. Não posso exprimir meus sofrimentos de nenhuma forma próxima ao que foram. Dificilmente é necessário que eu o diga. A arte começa apenas onde termina a imitação. Mas algo deve fazer parte de minha obra. Uma memória mais plena das palavras, talvez. Ou cadências mais ricas, ou efeitos mais curiosos, ou uma ordem arquitetural mais simples, ou alguma qualidade estética, em todo caso. Aqui eu fiz até uma anotação, viu, Nina? Que interessante estar trazendo isso. Aqui, o que eu entendi com relação a essa arte e esta exceção a qual o Wilde está se debruçando a ver o que isso quer, o que isso possa estar dizendo, é de que a exceção, né, o detalhe, o único, é um momento em que o comum torna-se único. A exceção é o momento em que o comum torna-se único. Então, não é mais uma banalidade, não é mais uma historinha para boi dormir. A arte transforma aquilo num momento primoroso. Se a gente colocar até o movimento artístico, né? Por exemplo, a gente for pensar ali nos retirantes de Portinari. Quantos e quantos e quantos retirantes não fizeram esse movimento de sair do sertão e tentar procurar uma vida melhor em outro espaço? Isso se tornou comum. Mas quando Portinari pinta os retirantes, aquele movimento comum torna-se único. A Nina está pedindo para a capa do livro. É esse daqui, Nina, ó, do De Profundis. Acho que você está chegando agora, né, Nina? Esse livro aqui que eu tenho, da editora Tordesilhas. Então, voltando um pouquinho. Então, sim, o artístico, ele vai perceber ali que este movimento que se torna banal, que se torna comum demais, até mesmo desinteressante, a arte traz um olhar de uma profundidade. Então, quando a gente olha para o quadro dos Retirantes do Portinari, a gente não vê traços que estão colocando tudo numa realidade. Não é um quadro realista. Começa por aí. A obra do Portinari não é realista. É uma obra em que os traços, as cores, as expressões faciais de todos os participantes que compõem aquele quadro nos entregam uma realidade única e junta. Aquele cachorro, como aquele cachorro está magro. E como a magreza dele traz ali um movimento, como essa magreza ele aparece ferido, como aparece triste, como essa tristeza é profunda, como estes que estão aqui ao meu redor agora não aparecem mais da mesma forma. Quando a gente olha para a arte, quando a gente transforma a vida em arte, nós estamos num outro espaço na nossa vida. Um espaço onde todas as imagens, e aí imagem de novo, né, que nem da live passada, imagem é fantasia, elas estão conversando comigo em alguma instância. Elas estão falando sobre elas. E ao eu percebê-las na sua própria maneira de apresentação, elas me atingem diferente. É sobre elas. Isso pode estar falando comigo de alguma forma. Mas se eu levar sempre para o lado pessoal,
eu perco a riqueza que o diferente traz sobre si. Então, pessoal, aqui o devaneio foi longe, né? Ele foi trazendo. Então, eu queria trazer um pouco sobre isso, sobre esse pensamento aqui, sobre essa ideia que o Wilde nos traz aqui no livro. Gostaria de agradecer, sempre agradeço e com muita alegria aqui o espaço que o SEI nos abre para nos acolher, para falarmos, para devanearmos juntos, para trocarmos imagens aqui e trocarmos pensamentos, trocarmos aqui nos atinge em relação a nossos temas. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço muito a colaboração de vocês, a participação de quem participou agora, né? A professora Maiara Martins falando excelente, muito obrigado. É uma alegria estar aqui nas quartas-feiras. Né? Faz sol, faz chuva, né? Ou melhor, faz lua, faz chuva. Cá nós estamos. É o nosso espaço. Obrigado, Vitor. Boa noite. O Vitor sempre nos acompanha. Boa noite para a Nini, que está nos trazendo aqui. A Tereza perguntando. Tereza, é sempre este horário, viu, Tereza? É sempre às quartas, às 7h30. Nós fazemos aqui os devaneios no café. Se um dia você quiser participar também, e para quem quiser participar presencialmente, é na Rua Doutor Quirino, 1856, na cidade de Campinas, cuja qual eu sou nascido e criado aqui. Eu sou campineiro nato. E é isso, pessoal. Agradeço também o pessoal que assiste a nossa live gravada, tanto aqui no Instagram, quanto a live que fica gravada no YouTube do SEI. A Valéria falando que está muito agradável. Agradeço também, Valéria. Valéria também sempre participando aqui. E, pessoal, por hoje é só. E nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.